Hoje nós vamos celebrar um culto diferente, um culto especial. No dia 31 de outubro, as igrejas oriundas da Reforma Protestante celebram os 506 anos da Reforma Protestante. A Reforma teve 5 ênfases, 5 slogans muito fortes, que são as bases da Reforma, e o nosso culto hoje vai ser baseado nessas 5 ênfases. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus a glória. 5 expressões do latim que nós vamos hoje relembrar, vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Deus pela reforma que reformou a igreja e trouxe a igreja de volta às Escrituras. Então nós vamos ler aqui textos nesses 5 temas. Eu convido você a participar, a ficar atento, a receber cada parte desse culto, a adorar o Senhor, louvar o Senhor com o seu coração aberto e grato, porque somos herdeiros dessa reforma. Amém? Então vamos começar com o seminarista Júlio, lendo aí o primeiro sola, o somente a Escritura, e adorando a Deus dessa forma. Somente a Escritura. O brado da Reforma Protestante ecoou de dentro da Escritura. A Reforma não foi a abertura de um novo caminho religioso, mas uma volta às antigas veredas. Não foi uma nova forma de ver a revelação divina, mas uma volta às Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Não foi a adoção de novas doutrinas, mas uma volta à doutrina dos apóstolos. O resgate da autoridade e da centralidade das Escrituras foi o pilar principal da Reforma. Destacaremos aqui 4 pontos importantes. Em primeiro lugar, a Escritura é a única fonte que nos mostra o que devemos crer. A Bíblia é a nossa única regra de fé. A tradição não está em pé de igualdade com a Bíblia. Os dogmas e decisões dos concílios eclesiásticos precisam estar debaixo da autoridade da Bíblia. A igreja está sob a autoridade da Bíblia. Nenhuma igreja ou concílio pode determinar o que devemos crer. O conteúdo de nossa fé vem da palavra de Deus e dela somente. Nossa base doutrinária procede não da interpretação pessoal deste ou daquele teólogo, mas da Escritura. A Bíblia, e só ela, é a palavra de Deus infalível, inerrante e suficiente. Não aceitamos nenhuma revelação forânea às Escrituras. Não temos novas revelações. Mesmo que um anjo descesse do céu para pregar outro evangelho, deveria ser rejeitado como anátema. A palavra de Deus jamais caduca, nem fica obsoleta. Em segundo lugar, a Escritura é a única autoridade que nos ensina o que devemos fazer. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nossa fé determina nossas ações. O que cremos pavimenta o caminho do que fazemos. A teologia é mãe da ética. O credo desemboca na conduta. Assim como o homem crê, assim ele é. Nossas experiências não suplantam a verdade revelada. A Bíblia regula e julga nossas experiências, em vez de nossas experiências relativizarem a Bíblia. Não é o que eu sinto que é a norma do meu viver, mas o que Deus diz em sua palavra. Não é o que eu sinto, não é o que a igreja diz em suas encíclicas ou dogmas que constituem o fundamento de nossas ações, mas o que está registrado na palavra de Deus. A verdade de Deus não é apenas um preceito a ser crido, mas também e sobretudo uma norma a ser praticada. Em terceiro lugar, a Escritura é a única revelação divina que nos aponta para Jesus, o nosso Salvador. Tanto o Antigo como o Novo Testamento enfatizam a pessoa e a obra de Jesus Cristo. O Antigo Testamento mostra Deus separando um povo para si e, por meio dele, preparando o mundo para a chegada do Messias. O Novo Testamento mostra como esse Messias veio e o que ele fez para salvar o seu povo. O Antigo Testamento mostra Cristo da profecia. O Novo Testamento revela o Cristo da história.
patriarcas, profetas e reis e sacerdotes foram um tipo de Cristo. O tabernáculo, o templo, os rituais e as festas judaicas apontavam para Jesus. Tudo era sombra da realidade que se cumpriu em Jesus. Ele é o eixo das Escrituras, o centro da história, o Salvador do mundo. As Escrituras testificam de Jesus e apontam-no como o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em quarto lugar, a Escritura é o único conteúdo da pregação da igreja. Não pregamos ao mundo palavras de homens, mas a palavra de Deus. Ela é inspirada, viva, eficaz e penetrante. Ela é inerrante em seu conteúdo, infalível em seu propósito e suficiente em sua mensagem. Não podemos tirar nada, nem a ela acrescentar coisa alguma. Precisamos pregar toda a Bíblia e só a Bíblia. Não criamos a mensagem, apenas a transmitimos. A palavra é o conteúdo da nossa pregação. Ela é o trigo nutritivo de verdade. Ela é mais preciosa do que o ouro e mais doce do que o mel. É remédio para o enfermo, alimento para o faminto, água para o sedento e luz para o errante. Ela é a espada de dois gumes, pois ela avançamos contra as forças do mal e por ela nos defendemos dos ataques do inimigo. Sua mensagem é penetrante, é sempre oportuna. A Escritura não pode falhar. Os céus, bem como a terra, passarão, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Ela é eterna, ela nos basta, permanece o lema da reforma, sola Escritura. Esse vídeo foi preparado para explicar para as crianças o que é a reforma protestante. Então, serve também para os adultos, tá bom? Contando um pouco da história. Esta é a história de Martinho Lutero. Ele viveu muitas experiências e aventuras. Ele foi sequestrado por cavaleiros armados para viver disfarçado num castelo. E ajudou algumas freiras a fugir do convento, escondendo elas em barris. Mas quando jovem, vivia atormentado por um profundo sentimento de que não estava bem com Deus. Certa vez, numa tempestade, um raio quase o atingiu. Achou que ia morrer. Ele gritou pedindo ajuda a um santo, dizendo sem pensar muito: "Me salve que eu viro um monge." Ele sobreviveu. Assim, cumprindo a sua palavra, ele desistiu dos estudos para advogado e virou monge. Sua família e amigos disseram que ele estava desperdiçando seu talento com isso. No mosteiro, ele começou a ler a Bíblia. Ele descobriu que eram a misericórdia e o amor de Deus tudo o que necessitava para estar bem com Deus. Pela primeira vez na vida, ele encontrou uma profunda paz com Deus. Lutero foi convidado a ser professor na Universidade de Wittenberg. Ele ensinava sobre os livros da Bíblia. As suas aulas eram tão populares que até o povo vinha ouvi-lo. Naquele tempo, a Igreja Católica dizia aos cristãos que com bom comportamento eles poderiam merecer o céu. Mas Lutero sabia pela Bíblia que as boas obras não faziam ninguém merecer o perdão. Nem mesmo o Papa tinha poder para dar o perdão em lugar de Deus. Somente Deus poderia perdoar alguém. Lutero percebeu que a Igreja tinha abandonado o que a Bíblia ensinava e estava até mesmo inventando doutrinas em seu próprio benefício. Ele decidiu que tinha que ensinar contra essas falsas doutrinas. Ele tornou públicas as suas reclamações, afixou suas teses num lugar onde importantes documentos eram expostos à porta da igreja do castelo. Ele explicou que não era possível comprar o perdão de Deus ou ter uma vida que fosse boa o suficiente para merecer algo de Deus. Suas teses mostraram que Deus quer perdoar os nossos erros e que isso só é possível por causa de Jesus, o Filho de Deus, que veio pagar pela punição que os nossos pecados merecem. Jesus cumpriu isso quando morreu em nosso lugar. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa graças a um novo invento, a prensa tipográfica. O Papa redigiu um documento dizendo que Lutero tinha que retirar tudo o que escreveu ou então seria tratado como um herege. Lutero recusou isso e queimou em praça pública uma cópia da carta do Papa. As ideias de Lutero tiveram um grande impacto religioso, político e cultural.
Rapidamente, ele foi convocado para apresentar-se ao imperador e defender-se pelo suposto crime de explicar a Bíblia. O imperador declarou Lutero um fora da lei e baniu seus livros. Foi quando Lutero teve que ser protegido e foi viver escondido num castelo. Vestiu-se de cavaleiro, trocou seu nome para Dom Jorge e deixou a barba e o cabelo crescer. E investiu seu tempo na tradução do Novo Testamento. Novamente, essa tradução se espalhou e o povo pôde ler a Bíblia pela primeira vez. Então Lutero voltou secretamente a Wittenberg. Ele continuava a escrever livros e a traduzir a Bíblia. Ele se casou e teve filhos. A Europa estava agitada com o ensino de Lutero sobre a Bíblia. Hoje, 500 anos depois, as verdades da Bíblia que Lutero redescobriu continuam impactando milhões de pessoas. Pessoas que foram convertidas a Deus e agora conhecem a paz e o perdão que há em Jesus. O perdão que Lutero encontrou está disponível ainda hoje. Nós podemos estar em paz com Deus por causa de um só homem, o Senhor Jesus Cristo. Somente a graça, sola gratia. Um dos pilares da reforma protestante do século XVI foi o sola gratia. A salvação é uma obra de Deus do começo ao fim. Deus planejou, executou e consumou nossa salvação. Aquilo que foi planejado na eternidade e realizado na história será consumado na segunda vinda de Cristo. O apóstolo Paulo diz que somos salvos pela graça, mediante a fé. Efésios 2:8. Deus nos tirou das entranhas da morte espiritual, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça. Destacaremos 4 pontos importantes sobre essa maiúscula verdade. Em primeiro lugar, Deus nos salvou não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos méritos. A salvação não é uma conquista das obras, mas uma oferta da graça. Não somos salvos pela obra que realizamos para Deus, mas pela obra que Deus realizou para nós na pessoa do seu Filho. A salvação não é uma medalha de honra ao mérito, mas um presente imerecido de Deus. Em vez de Deus aplicar em nós o seu justo juízo, aplicou-o em seu Filho, como nosso substituto, concedendo-nos gratuitamente sua bondade. Em segundo lugar, Deus nos salvou não pelo nosso esforço, mas pelo sacrifício de seu Filho. A salvação não é resultado de esforço humano, mas da ação divina. Não é fruto do trabalho humano, mas do sacrifício de Jesus na cruz. Não é consequência das obras que realizamos, mas da generosa oferta da graça. A salvação não é um caminho que abrimos da terra ao céu, mas o caminho que Deus abriu do céu à terra. Esse caminho é Jesus. Só Ele pode nos reconciliar com Deus. Só por meio dele podemos ter a vida eterna. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, exceto o nome de Jesus. Em terceiro lugar, Deus nos salvou não pelos nossos predicados morais, mas por sua imerecida graça. Graça é um dom imerecido. Deus dá a salvação a pecadores indignos. Deus nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e recebemos vida. Isso é graça. Deus nos tirou da potestade de Satanás, arrancou-nos da casa do valente e transportou-nos do reino das trevas para o reino da luz. Isso é graça. Estávamos no caminho largo que conduz à perdição. Éramos escravos do mundo, da carne e do diabo. Mas Deus nos libertou e nos transformou, e nos fez assentar nas regiões celestiais. Isso é graça. Graça é o que Deus nos dá e precisamos, mas não merecemos.
Em quarto lugar, Deus nos salvou não para que exaltássemos a nós mesmos, mas para que fôssemos troféus de sua graça. A salvação procede de Deus, é realizada e consumada por Deus, para que ele receba toda a glória. O propósito da salvação pela graça é exaltar a Deus e não o homem. Ninguém poderá chegar no céu, bater no peito e dizer que chegou ali por seus méritos e esforços. Ninguém pode atribuir a si mesmo ou mesmo a sua religião a sua salvação. Todos os que são salvos o são pela graça, e pela graça somente. Nenhum mérito humano, nenhuma glória atribuída ao homem, tudo provém de Deus. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Qualquer glória atribuída ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus. O próprio Deus diz em sua palavra que não divide sua glória com ninguém. Por toda a eternidade renderemos glória àquele que nos amou e nos enviou seu Filho, para que, por meio dele, fôssemos salvos. Hoje somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, a menina dos olhos de Deus, troféus da graça de Deus. Somente a fé, sola fide. A salvação é um presente de Deus, que Deus nos dá, e isso se efetiva somente por meio da fé. Jamais pelas obras humanas. Lutero compreendeu que não eram as penitências, sacrifícios ou compra de indulgências que podiam livrar o homem da condenação eterna, mas a graça de Deus através da fé. Efésios 2:8. Após meditar no texto em Romanos 1:17, que diz: o justo viverá da fé, Martinho Lutero percebeu que a justiça de Deus, nessa passagem, é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus pela fé, e não uma conquista humana. O apóstolo Paulo é enfático: o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Romanos 3:28. E ainda, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8, 9. Destacaremos 3 pontos importantes para o melhor entendimento do tema. Em primeiro lugar, somos salvos pela fé, independente das obras. Romanos 3:28. Somos salvos não pela obra que realizamos para Deus, mas pela obra que Deus fez por nós. Deus entregou o seu Filho, ele morreu pelos nossos pecados. Sua morte substitutiva satisfez as demandas da lei e cumpriu os reclamos da justiça divina. Portanto, a base meritória da nossa salvação é o sacrifício de Cristo em nosso favor. Tomamos posse da oferta da graça pela fé. Recebemos essa salvação gratuita pela fé. A fé é a mão de um mendigo a receber o presente do rei. Em segundo lugar, somos salvos pela fé em Cristo e nele somente. Atos 16:31. A salvação não nos é dada pela fé na igreja, mas pela fé em Cristo. Essa fé não é apenas assentimento intelectual. Até os demônios creem e tremem. Tiago 2:19. Eles não estão salvos. Também não é uma fé temporária, apenas para as coisas do que aqui e do agora. Muitos confiam em Deus quando precisam de um socorro, mas, terminando o problema, voltam novamente as costas para Deus. Essa fé se dissipa como uma neblina. Por isso, não é uma fé salvadora. A fé salvadora é uma confiança exclusiva na pessoa e na obra de Cristo. É confiar somente nele para a redenção. A Bíblia é enfática. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Em terceiro lugar, somos salvos pela fé, para as boas obras. Efésios 2:8-10.
A fé e as obras não estão em oposição, completam-se. A fé é a causa da salvação e as obras são a sua consequência. Somos salvos somente pela fé, independente das obras. Mas a fé que salva nunca vem só. Não somos salvos por causa das boas obras. Somos salvos para as boas obras. Somos justificados pela fé, mas provamos essa justificação pelas obras. Por isso, a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Tiago 2,17. A verdadeira fé em Cristo é provada aos olhos dos homens pela prática das boas obras. Essas boas obras foram preparadas de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2,10. De tal forma que o próprio Deus, que nos salvou pela fé em Cristo, é quem opera em nós tanto querer como realizar. Filipenses 2,13. A fé em Cristo é quem opera em nós tanto querer como realizar. A salvação é uma obra de Deus desde seu planejamento até a sua consumação. Ele planejou, executou e consumará a nossa salvação, que é recebida pela fé e demonstrada pelas obras. Somente Deus, glória, só lhe deu glória. A reforma do século XVI tornou-se uma necessidade imperativa. A igreja havia se desviado tanto da doutrina quanto da ética. Corrompera-se em sua fé e em sua conduta. Homens cheios de poder eclesiástico e desprovidos de piedade ostentavam própria grandeza. Atribuíam a si mesmos poderes que não possuíam. Colocavam-se num pedestal que não lhes pertencia. Buscavam glórias para si mesmos e recebiam honras que só a Deus eram devidas. Por isso, o último pilar da reforma foi só lhe deu glória, somente a Deus glória. Essa tendência de colocar o homem no centro do universo, o ser humano no centro do universo, e empurrar Deus para a lateral é antiga. O filósofo grego Protágoras já dizia que, abre aspas, o homem é a medida de todas as coisas, fecha aspas. Karl Marx tentou tirar Deus da história com seu materialismo dialético. Charles Darwin tentou tirar Deus da ciência com sua obra, abre aspas, A Origem das Espécies, fecha aspas. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, tentou banir Deus do inconsciente do homem. Nietzsche, do topo de sua presunção, proclamou a morte de Deus. E Richard Dawkins, o patrono dos ateus contemporâneos, diz que Deus é um delírio. Deus, porém, está no trono, tem as rédeas da história em suas mãos e ninguém pode deter o seu braço onipotente. Aqueles que escarnecem dele terão que comparecer perante seu tribunal, e aqueles que negam o soberano Deus e Salvador Jesus Cristo terão que se prostrar e confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. É a mais consumada tolice pensar que o homem é o centro do universo, o ser humano. Deus nunca abdicou da sua posição de ser o soberano. Senhor dos céus e da terra, ele é majestoso e revestido de glória. Ele mede as águas na concha de sua mão e pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Ele mede os céus a palmo e espalha as estrelas no firmamento. Ele considera as nações da terra como um pingo que cai de um balde e vê os príncipes da terra como nulidade. Deus não divide sua glória com ninguém. Só Deus, só Ele é Deus, e a Ele deve ser tributada toda a glória. Ele criou todas as coisas e as sustenta com seu poder. Ele planejou nossa salvação na eternidade, executou-a na história e a consumará na sua vinda, na segunda vinda de Cristo. O lugar do homem não é no pedestal, mas no escabelo de seus pés. Por isso, toda a glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus. Toda a criação celebra o Criador. Os céus proclamam a glória de Deus e a vastidão dos mundos estelares e Deus anuncia as obras de suas mãos. As digitais do Criador podem ser vistas na vastidão dos mundos estelares e na singularidade de uma gota de orvalho. A cada manhã, Deus abre as cortinas do dia e mostra um novo cenário no horizonte. E a cada entardecer, as nuvens dançam nas fímbrias do horizonte, ao balouçar do vento, pintando quadros singulares de raríssima beleza, deixando em cada tela a assinatura do divino pintor. Só os nécios que não veem Deus na revelação natural. Os incrédulos fecham os ouvidos com o tampão da incredulidade à voz das Escrituras.
Só os religiosos carimbados pelo preconceito rejeitam a expressão do ser de Deus na face de Jesus, o seu Filho amado. Bendito é aquele que conhece a Deus e tem nele o seu refúgio. Feliz é aquele que, ao conhecer a Deus e a seu Filho, compreende o significado da vida eterna. Bem-aventurado é aquele que desfruta a verdadeira felicidade que há à destra de Deus, pois só em sua presença há plenitude de alegria. Ó, quão precioso é Deus para os seus! Ele é o pão para a nossa fome, a água para a nossa sede e a luz para o nosso caminho. Ele é o abrigo no temporal, o refrigério para a nossa dor e o descanso para a nossa fadiga. Ele é o nosso escudo protetor, a nossa paz no vale e a nossa alegria no choro. Dele somos, por meio dele vivemos e para ele existimos. A ele, portanto, a glória, agora e pelos séculos eternos. Amém. Nós já ouvimos aí 4 pregações hoje, né? Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. Então a minha palavra hoje vai ser uma palavra breve, então fique tranquilo, não vou me demorar. Hoje pela manhã eu falei um pouco sobre a história da reforma, comparei com a reforma do rei Josias, aí se você não ouviu, ouça lá pela manhã que eu contei um pouco mais de detalhes da reforma protestante. Hoje eu quero ler aí no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20, tá? Seria o somente Cristo, né? Cristo é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja, é o único mediador, é o singular, é o único nome que salva, que perdoa, que liberta. Mas eu quero ministrar sobre a última oração de Jesus, né? O último desejo de Jesus ao orar por nós, pela sua igreja. João 17, versículo 20, a oração sacerdotal, João 17, versículo 20, diz assim: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. O capítulo 17 é a oração de Jesus pelos seus. Ele ora pedindo a proteção de Deus para os seus discípulos, ele ora pedindo para que os seus discípulos vivam em santidade, e nessa parte final, ele ora pela unidade dos seus discípulos, tanto os da sua época quanto nós, os que vieram a crer nele. E eu quero compartilhar sobre essa oração, a unidade da igreja. Senhor, fala conosco, aplica essa palavra em nosso coração, que nós estejamos atentos, receptivos e abertos, para que essa palavra caia em boa terra. Em nome de Jesus, amém e amém. Martinho Lutero nunca teve intenção de criar uma nova igreja, porque ele sabia que a igreja é uma só. Ele não queria causar um cisma, uma divisão, porque o desejo de Jesus é que os seus discípulos sejam um só. Haja uma unidade espiritual, mística e real. Olha o que Lutero disse, quando os primeiros discípulos ali da Reforma começaram a se chamar de luteranos. Ele diz o seguinte: antes de tudo, peço que não mencionem o meu nome, e nem se chamem de luteranos, mas de cristãos. Quem é Lutero? A doutrina não é minha, também não fui crucificado por ninguém. Em 1 Coríntios 1, São Paulo não tolerou que se chamassem os cristãos de paulinos ou petrinos, mas deveriam chamar-se apenas
cristãos. Cristãos. Como seria possível que filhos de Cristo fossem chamados pelo meu desgraçado nome? Eu, saco de vermes, pobre e fedorento. Não seja assim, caros amigos. Apaguemos todos os nomes partidários e sejamos apenas de Cristo, cujos ensinamentos temos. Os cristãos não creem em Lutero, mas no próprio Cristo. Assim, abra mão de Lutero, apegue-se à palavra. Não sou, nem quero ser o mestre de ninguém. Somente Cristo é nosso mestre. Essa é a frase de Lutero, assim também de João Calvino. Eles foram expulsos da igreja, é por isso que se chama reforma. Queriam reformar a igreja, tirar tudo que não fosse bíblico da igreja. E eles foram expulsos da igreja. Mas o objetivo de Jesus é que a igreja seja uma só. Uma só. E o problema da compreensão católica é que eles entendem que a unidade é institucional, é uma instituição. E aí eu quero que você me acompanhe no seguinte: Deus se relaciona com instituições? Deus fala com uma instituição? Deus se relaciona com pessoa jurídica? Existe pessoa jurídica aos olhos de Deus? Deus fala com a entidade Igreja Presbiteriana, com a entidade Igreja Católica Romana? Deus se relaciona com instituições jurídicas? O que é uma instituição? Você já parou para pensar nisso ou não? Deus se relaciona com o Brasil. Mas o que é o Brasil? Quem é o Brasil? Você nunca pensou nisso, né? Você nunca pensou na instituição. Meditando sobre isso, eu entendi hoje um negócio que eu sempre tive uma dúvida. Por que o livro do Apocalipse fala sobre o dragão? Sendo que dragão não existe. Só existe filme, série. Dragão não existe. É mitologia. E o Apocalipse fala do dragão. Eu entendi que o dragão ali é a instituição que não existe. Quando a instituição fica maligna, que a ideia ali é o Império Romano, que é o Império Romano, instituição. Ela não existe, mas as pessoas matam por causa dela, fazem mal por causa dela, mas ela não existe. Você está compreendendo? Então imagine, por exemplo, você é salvo, você se relaciona com Deus porque você se filiou a uma instituição. E aí Deus vai chegar para você, mas eu não me relaciono com instituições. Deus se relaciona com pessoas. Deus é um Deus pessoal. Observe o Antigo Testamento, a promessa que Deus faz, o relacionamento com Deus. É com Abraão e os seus descendentes. A promessa é para os seus descendentes. Então, muitas vezes, Deus chama todo o povo de não temas, ó Jacó. E todo o povo é personificado num relacionamento pessoal, porque Deus é um Deus pessoal, não institucional. Então, por exemplo, nós podemos estar aqui, maioria aqui, membros da igreja, dessa igreja, e nós podemos e cantamos e celebramos e estamos unidos. Mas, pessoalmente, você não gosta do irmão, odeia o irmão, tem mágoa com o irmão. Então, mas institucionalmente, nós estamos unidos. O que é que Deus leva em conta? É a instituição ou o pessoal? Perceba que a oração de Jesus é por pessoas, é por seres humanos. Deus se relaciona, Jesus morreu por seres humanos, por pessoas, porque Deus é um Deus pessoal. É um Deus pessoal. E esse talvez seja o erro de muita gente.
de muita gente, que Jesus está orando pela unidade fraternal. Fraternal. Se você crê nos fundamentos, na essência, se você crê em Cristo, está unido em Cristo. Eu também creio, então nós estamos unidos num só corpo. Isso não é apenas uma organização, porque por causa da necessidade, a igreja é uma pessoa jurídica, é uma organização social, mas essencialmente a igreja é um organismo espiritual. A igreja é um corpo místico, unido misticamente, espiritualmente a Cristo, e aqueles que estão unidos a Cristo estão unidos uns aos outros, num só corpo, porque a igreja é uma só. Então, quando Jesus ora pela unidade dos cristãos, e aí os católicos estão certos quando eles nos criticam, porque assim, vocês vão dividindo, vão rachando, vão formando, briga, abre uma igreja, forma outra igreja tem dono, igreja tem aquilo. Eles estão certos, todo cisma que não é causado por causa da verdade do evangelho, quando não é a verdade do evangelho que está posta, como foi o caso da reforma de Lutero e Calvino, mas é causado por outros motivos, você está fragmentando o corpo. E aí gera divisões, facções, sectários. E aí nós estamos em pecado. O reverendo Augusto Nicodemos publicou um texto sobre isso, sobre essa crítica que os católicos nos fazem, e ele escreveu um texto muito interessante essa semana sobre isso, explicando, não, mas também o romanismo tem suas falhas. É um padre que eu considero muito, um homem muito intelectual, muito piedoso, padre José Eduardo, respondeu o reverendo Augusto Nicodemos. E aí gerou assim um conflito. Mas depois esse padre José Eduardo, que mora em Roma, brasileiro, recomendo que você assista a entrevista que ele fez, a conversa que ele fez com o Douglas Gonçalves, no podcast do Jesuscope, e ouça esse padre. Depois desse texto dele, ele escreveu uma declaração de amor aos evangélicos, falando o quanto ele nos aprecia e nos respeita, e quanto tem coisas que os católicos tinham que aprender conosco. Eu pergunto para você, um pastor evangélico escreveria isso para um padre católico? Porque a reforma tem 500 anos, e aquela igreja já não é mais a mesma. E a questão é, quantas igrejas que se dizem evangélicos têm papas também? Quando Lutero se rebelou contra o Papa, quantas igrejas têm donos, têm sumos pontífices, têm generais, têm caudilhos que infantilizam, manipulam? Quantos crentes hoje já não seguem o herdeiro, o legado da reforma, que é ler a Bíblia, meditar na Bíblia, guardar a Bíblia, estudar a Escritura? Quantas igrejas baniram somente a graça? E aí criaram barganha, comércio, troca, negócios? Quantas? E aí a minha mensagem aqui hoje é essa aqui para você, para mim Jesus nos chama para buscar a unidade dos cristãos. Você já parou para pensar que porventura você esteja quebrando essa unidade, agindo contra o corpo de Cristo, agindo contra o Cristo que está na vida do outro irmão? Você já parou para pensar que isso vai contra a oração, o desejo, a busca de Jesus? Dois grandes homens, dois grandes avivalistas do século XVIII, ingleses, um chamado John Wesley e George Whitefield, homens santos, piedosos, consagrados, cheios do Espírito Santo, avivalistas, pregadores, pastores. Mas o George Whitefield era calvinista e o Wesley era arminiano. E por causa disso eles se separaram. E os seguidores deles começaram a brigar. Começaram a provocar briga. E aí alguém falou para o Wesley assim, Wesley, será que o Whitefield vai ser salvo? Será que você vai encontrar com ele no céu? E o Wesley falou, não vou. Porque homens como Whitefield são tão santos que eles vão estar tão perto de Deus na glória e eu vou ficar tão longe que eu não o verei. É esse tipo de unidade fraterna, irmãos,
Essa unidade que denuncia o erro, a heresia, a mentira, mas não machuca pessoas. Não perde a humildade de que nós não somos os donos da verdade, é a verdade que nos possui. A verdade é Jesus Cristo, é Ele que está, e não é a nossa instituição que delimita até onde Deus age, como Deus age, onde Deus opera. Não é a igreja, senão a gente cai no mesmo erro da igreja medieval, quando a gente diz que Deus está circunscrito, Deus está limitado à nossa esfera, fora da nossa igreja não há salvação. Esse é o erro. Então, Jesus quer que a gente busque a unidade fraternal. Quantas vezes ele fala de amor nessa oração? Meu amor a ti, o teu amor por mim, o teu amor esteja neles e eles em nós, e eles uns com os outros. E eles uns com os outros, porque somente assim o mundo vai crer. Porque a briga que a gente causa faz com que muita gente não crê. Muita gente já vai, mas você diz que é crente e vive brigado com aquele, odeia aquele, e xinga o outro, e afasta o outro. Enquanto vocês que são cristãos não se unem, não vivem como irmãos de fato, como é que a gente vai crer? E esse é o grande milagre da igreja, do evangelho, o poder do Espírito Santo. É fazer com que mesmo com as diferenças, com as diversidades, com as coisas aparentemente discrepantes, em Jesus Cristo nós somos um só corpo, uma só fé, um só Deus, um só batismo, um só Senhor, e a Ele seja a glória para sempre. Eu pergunto para você, você tem buscado essa unidade? Você tem buscado a comunhão, a fraternidade, essa unidade que o Pai tem com o Filho, e o Filho nos introduz na Santíssima Trindade e diz, assim como nós somos, eles serão um só corpo, e aí o mundo vai crer, o mundo vai crer. O espírito da era do nosso tempo, irmãos, é isolamento, é sectarismo, é individualismo. O espírito do evangelho é comunhão, é corpo, é fraternidade, é mesa. O espírito do evangelho é relacionamento, é amizade. O espírito do evangelho é união comum. Estavam todos eles juntos. O espírito do evangelho vai contra o espírito da nossa era de consumidores, de gente que vai para a igreja consumir, de gente que vai para a igreja receber uma bênção, de gente que vai, como vai no supermercado, consumir uma bênção. O espírito do evangelho são pessoas que se relacionam, que se abrem, que se integram, que criam vínculos, que servem um ao outro, que amam um ao outro. O espírito da igreja de Jesus não é um auditório, é uma comunidade, é uma unidade comum. O espírito do evangelho são pessoas que oram pelos outros. Quantas vezes você já orou pela igreja católica, pelas igrejas neopentecostais? Quantas vezes você já orou pelos bispos, pelos padres, pelas missas, pelo Edir Macedo? Quantas vezes você já orou por ele? Eu mesmo já orei para Deus levar ele para o inferno. Quantas vezes você já orou? Orar para que eles se voltem para Jesus Cristo, se convertam e o centro seja Jesus, de toda celebração, de toda reunião que se diz cristã, e tudo aquilo que é contrário seja tirado. Esse é o espírito da reforma. Esse foi o espírito de tirar toda a idolatria, toda a superstição, todo amontoado da tradição cristã e trazer para a essência, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus toda a glória. Tirar os nomes de homens, igreja do fulano de tal, igreja do fulano de tal, igreja do pastor tal, para com esse negócio. Aqui em Botucatu tem esse hábito terrível. Eu estou na igreja do fulano de tal. Eu estou lá com o pastor Gel. Você não está comigo, irmão. Você está com Jesus. A igreja é de Jesus. Jesus é o Senhor e a cabeça da igreja.
Se você estiver na igreja por minha causa, depois você vai sair por essa, por outro pastor que você encontrar melhor. É Jesus que é o cabeça, o centro, o Senhor, o fundamento da igreja, é Jesus Cristo. Ele que é o dono da igreja. Então o Espírito de Jesus, a oração de Jesus, nesse tempo de guerra, irmãos, de ódio, é hora de parar, esse negócio já cansou. Você vai vencer o seu inimigo é quando ele virar seu amigo. Você vai vencer uma disputa com alguém, não é você provando que você está certo, é você o amando do jeito certo. A gente vai testemunhar para o mundo com autoridade, é quando a gente aqui, amar o irmão que você vê. Como é que você diz que ama Deus que não vê e não ama seu irmão que você vê? Você maltrata, você despreza, como é que está em você o amor de Deus? Se você não consegue amar, e é isso que Jesus diz em João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Como é que o mundo vai crer que você é cristão? Se você amar como Jesus amou. E aí, eu pergunto para você, né? Eu chamo você a buscar relacionamentos fraternos, amorosos, graciosos, baseados na graça de Deus, para que o mundo creia que você é um cristão de verdade. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Feche os seus olhos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo age nos lugares em que ele é invocado, ele é crido, ele é buscado. O Espírito sopra onde quer. Ele é livre e soberano. Feche os seus olhos e ore e fale: Senhor, eu quero fazer parte do corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Não uma instituição jurídica, mas uma realidade orgânica e espiritual, o corpo de Cristo. Se você está ligado a Cristo, você está ligado a todos os cristãos, de todas as denominações, que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Feche os seus olhos. Jesus ama a igreja e morreu pela igreja. Jesus está santificando a igreja. Jesus não tem compromisso com o Brasil e com nenhum país. Jesus tem compromisso com a igreja dele, com o corpo do seu filho aqui na terra, que é a igreja de Jesus. E Jesus orou, Senhor, para que eles sejam um. Ore pelas pessoas que você não gosta. Ore pelas pessoas que você julga, que você despreza. Ore. Peça perdão se por acaso você esteja indo contra o corpo de Cristo, fragmentando o corpo de Cristo. Senhor, nós somos gratos pela reforma, somos gratos pelos reformadores, pela coragem, fidelidade e fé que eles tiveram. Mas queremos, ó Deus, confessar que os filhos da reforma têm gerado muita divisão, muita briga, muito orgulho, muita separação, muita cisão da igreja.
Jesus quer a união da igreja, a unidade da igreja. Porque é uma só igreja, um só corpo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. E o Senhor nos chama a nos esforçarmos por manter a unidade da igreja. Agora, Senhor, move o nosso coração para amar o nosso irmão, a nossa irmã, para aceitar, para acolher, para perdoar, para abençoar. Move o nosso coração para sermos irmãos daqueles que não são da nossa denominação. Saber que a igreja é bem maior que uma denominação. A igreja ultrapassa a instituição. E que o Senhor quer criar em nós relacionamentos fraternais, amizade, vínculo, família da fé, comunidade. Nos ajude, Senhor, a ir ao encontro dos nossos irmãos, para servi-los, para abençoá-los. E, Senhor, nesse culto de gratidão pela reforma, eu oro, Senhor, por todos os católicos romanos, pelos padres, bispos, pelo Papa, pelas celebrações de missas, que Jesus Cristo seja o Senhor da Igreja Romana, que Ele seja o centro absoluto, que Ele seja o cabeça, que a Escritura seja o centro acima da tradição, que toda vez que a palavra for lida e o nome de Jesus invocado, que Cristo se revele, que Cristo se manifeste, nas igrejas neopentecostais também, Senhor, que às vezes parecem empresas, negócios, que o Senhor também abençoe as pessoas ali, o Senhor se revele ali com graça, para libertar, para salvar, para abençoar, em nome de Jesus. Tira a idolatria do homem, tira os negócios do homem, tira a vaidade, o ego, o orgulho humano, Senhor. Tira, Senhor, o comércio dentro da igreja, tira a idolatria, o sincretismo dentro da igreja. Que, ó Deus, os cristãos se voltem para o dono da igreja, que é Jesus Cristo, e que toda a glória humana caia por terra, todos os nomes humanos caiam por terra, e que possamos nos unir em torno dele, porque todas as coisas convergem para Jesus, tanto as visíveis quanto as invisíveis, para que confessem que ele é o Senhor. Aleluia. Ajuda essa igreja local aqui, meu Deus. Ajuda os irmãos e irmãs que aqui frequentam, para que não sejam frequentadores de um auditório religioso, para que sejam parte de uma comunidade de fé, para que não venham aqui apenas consumir uma palavra, mas que se comprometam com o corpo de Cristo nesse lugar, que sirva a Deus com seus dons, que se envolva e crie relacionamentos, para que a igreja não seja um auditório, uma massa, não seja, Senhor, apenas um grupo, mas que a igreja seja o corpo vivo de Cristo. Pai, eu oro para que nós possamos amar como Jesus amou. Eu oro para que nesse tempo de guerra, de destruição, de ódio, de contenda, nós sejamos pacificadores, construtores de pontes, pessoas que promovem reconciliação, de Deus com seres humanos e de humanos com humanos, que nós sejamos instrumentos da tua paz nessa terra. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, nos ajude a vivermos o teu sonho, o teu propósito, e assim o mundo vai crer. O mundo vai crer que nós somos de Jesus, porque nós amamos como Jesus. Por meio dele eu oro e te agradeço. Amém e amém. Amém.